A paz, meus irmãos, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um modelo de vídeo diferente. Dessa vez nós vamos fazer uma aula, né? Sim, uma aula de uma série de aulas que vai ser chamada de Bases Espirituais Cristãs. Né? E o intuito dessa série é trazer algumas bases espirituais que por vezes são pouco discutidas, né? E aí a gente vai estar aprofundando o conhecimento de uma forma que é bem pouco vista, né? E, né, principalmente pra gente que é adolescente, jovem. Então eu já peço que vocês se inscrevam, deixem o like e apertem o sininho para não perder as notificações. Então, com isso, vamos lá. Vamos começar, né, a série, né, o primeiro episódio, Corpo, Alma e Espírito, com o corpo, né? São bases muito importantes, né, para se aprender. Então, é bom que todo mundo consiga entender, né? Vou apresentar de uma forma simples, fácil de entender, né? E óbvio que eu dei uma estudada antes de fazer os slides e vir para cá para apresentar esse conteúdo para vocês. Então vamos começar com o corpo. O corpo é a coisa mais fácil de entender, né? Porque o corpo é a parte de nós que está em contato direto com o mundo físico. Com ele, nós respiramos, sentimos fome e, por consequência, nos alimentamos. Ele é formado por células, tecidos e demais estruturas estudadas na biologia. Né? O corpo, até pessoas que desconhecem, né, ou desacreditam na espiritualidade, todo mundo concorda que o ser humano tem um corpo. Né? Todo mundo concorda que o corpo existe. E o corpo é a parte de nós que serve para entrar em contato com esse mundo, né? O mundo físico, né? É o mundo que esse corpo está fixo, entendeu? E, e eu vou colocar aqui, né, versículos que comprovem o que eu digo, né? Para ninguém ficar pensando que eu tirei isso da minha cabeça. Não, eu tenho versículos que comprovam o que eu estou dizendo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12:2. Né? Ou seja, essa parte, esse versículo, ele fala mais do corpo como uma figura de linguagem para você conseguir entender melhor como é que funciona a igreja, né? Que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja, né? Cristo, ele estaria no lugar da cabeça e o braço, a perna, o, o pé, a mão, seriam cada parte, né? Cada pessoa que compõe a igreja, né? Os intercessores, os profetas, e dentre outras pessoas, cada uma tem o seu lugar, né? E a sua vocação para servir a um só propósito em unidade, né? Mas isso não é o tema da aula, só estou explicando aqui rapidinho. E o segundo versículo vai ter um pouco mais a ver. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1, né? Que está falando realmente dos corpos, né? Que nossos corpos devem servir como sacrifício vivo, né? O sacrifício é alguma coisa que, só para vocês entenderem, é uma perda, né? Você está perdendo, sacrificar seu dinheiro, você está deixando de usar seu dinheiro em prol de uma coisa para outra, entendeu? Ou até mesmo nem usando ele, né? Deixando ele para trás, né? E é assim que nós devemos nos tratar, nós devemos ser sacrifício vivo, né? O sacrifício, ou seja, nós devemos deixar-nos de lado e focar nossa energia, nossa força, vitalidade, mente em prol da obra de Cristo, né? E da adoração. E esse é o culto racional. Romanos 12:1, né?
Enfim, vamos continuar para a alma. Alma. A alma é a parte mais básica do ser humano. Ela é permanente, pois é a própria essência do ser humano. Ela foi comprada por Jesus para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É compreendida na psicologia e com ela nós sentimos as emoções e elas passam pela mente e o corpo, né? Tanto que psicologia, né? Esse psico, né? É a alma, né? Em grego, né? Que começa com a letra psi, tanto que o símbolo é aquela letra diferente, né? Que se chama psi, que de certa forma parece com Y. Enfim, continuando, aqui temos um versículo que fala sobre a alma. E não tem mais os que matam o corpo. Matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Temem antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, né? O que tem aí? Então, basicamente, vocês estão percebendo que, ó, não tem mais os que matam o corpo, ou seja, o corpo ele pode morrer, entendeu? Mas não pode matar a alma. Antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, ou seja, a alma ela não morre, entendeu? Ela pode perecer, ou seja, ela pode sofrer, porém ela não pode morrer, né? Porque a alma herda essa característica do Senhor, né? Da eternidade. Porque o corpo material, ele pode perecer, ele pode morrer, mas a alma não. A alma é eterna, entendeu? Por causa disso que o sofrimento no inferno, ele não tem fim, porque a alma não tem fim, entendeu? No sentido de não acaba, né? Não tem um lugar para um tempo certo para terminar. E outro versículo, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nefesh Shaiah, né? Gênesis 2, quer dizer, 7. Ou seja que o fôlego, né? A alma é intrinsecamente ligada com a vida. Ou seja, só com o pó da terra, o corpo do ser humano feito com o pó da terra, não ia adiantar de nada. O ser humano ele seria que nem a pedra, entendeu? E diferente dos animais, ele foi feito com a voz. Quer dizer, ele não foi feito com a voz, né? Não foi feito logo que com a voz, né? Ou seja, o Senhor primeiro fez o corpo e depois colocou a alma, entendeu? E, né? E diz que a alma, aqui, ó, é intrinsecamente, né? Fôlego da vida, é intrinsecamente ligada com a vida, entendeu? Isso é o argumento para que entendam que, por exemplo, os animais eles podem ter, quer dizer, eles têm alma, porque eles têm vida, entendeu? Eu asseguro sobre que os animais, porque eles conseguem sentir emoções, né? Eles têm tristeza. Todo mundo a gente já passou da fase de acreditar que o animal é só um ser de instinto, né? Só você ver qualquer vídeo na internet falando sobre animais e empatia, sabe? Animais têm empatia uns com os outros, que a gente vai perceber que o animal ele não é tipo o NPC do joguinho, né? Ele tá existindo, ele tem uma vida própria, né? Emoções e tudo. E ressaltando que eu vou tentar botar bastante palavras, né? Por exemplo, no grego, no hebraico, isso ajuda a enriquecer o nosso vocabulário. E agora falar sobre o espírito. Porém, antes de falar sobre o espírito, eu preciso explicar o que é um ser espiritual. Os seres espirituais são seres que habitam primariamente no mundo espiritual, ou seja, eles foram criados
com exceção de Deus, porque Deus é o Criador, não é a criatura. Criatura é tudo que Deus criou, né? Eles, os seres espirituais, né, no geral, eles habitam primariamente no mundo espiritual, porque ele primeiro foi o mundo que existiu antes do mundo físico, né? Existe antes do mundo físico, porém eles estão em qualquer lugar, né? Os seres, né? Esses seres, eles estão em qualquer lugar, até no mundo físico, né? E aí, ó, Deus é espírito, né? Uma justificativa sobre cada um dos espíritos. Deus é espírito, João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porém, ele não é um anjo, porque o espírito, o anjo, né, ele foi criado no mundo espiritual, né? Ele foi criado 100% no mundo espiritual e pelo Senhor para o adorarem. E eles não são robôs, né? Como muitas pessoas pensam que o anjo ele é um robô de Deus, né? Que ele só tá lá para ficar tocando flautinha, né? E fazendo outras coisas monótonas. Isso é uma heresia grave e é uma mentira que muita gente acredita, né? Quer dizer, é uma mentira que muita gente acredita, né? Ó, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam, né? Isso é uma pergunta que Deus fez para Jó. Onde é que ele estava quando isso aconteceu? Né? Onde é que Jó estava quando isso aconteceu? Ou seja, os anjos, né? Por um ser ele ter emoção, alegria, ele não é um robô, entendeu? E os anjos, eles têm autonomia, só que eles entregam sua vontade 100% à vontade de Deus, 100% querendo saber qual é a vontade de Deus e seguindo cada passo exatamente. Porém, aqueles, né, quando 1/3 dos anjos se rebelaram, né, que está em Apocalipse 12:4, isso aí é primordialmente uma interpretação feita por muitos teólogos, né, que o contexto lá do texto, né, eu só não vou me aprofundar muito nisso, tanto que eu não vou ler nem ler, eles se tornaram demônios destinados às trevas, né, Isaías 14:12-15, né, que é aquele texto que diz: ó, filho da alva, como você caiu, como foi grande a sua queda, entendeu? Que é interpretado como uma parte, né, que fala sobre a queda dos anjos, né, segundo interpretações de muitos teólogos, não só a queda da Babilônia, como já diz o texto, mas é a queda dos anjos, né, e esses anjos, né, eles se tornaram demônios. E temos aqui os três, né, seres que estamos falando, né? Anjo, né? Que em hebraico é Mahalar, né? Que está em Mateus 16:27. Diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Né? Ou seja, esse versículo é o que comprova a existência dos anjos. Dos demônios, né? O daimonion é Marcos 1:34, que é um versículo que fala, né? E Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, pois sabiam quem ele era. Né? Esse versículo é o que justifica, né, a existência dos demônios, daimonion. Né? E o Espírito de Deus, né? O Pneumateo, né? Em grego, ou Ruach Elohim, em hebraico, tá em Isaías 61, que é um versículo, né? Capítulo de Isaías, quer dizer, muito famoso, né? Que diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. E aí, por aí vai esse versículo, né? Mas essa é a parte principal para nossa aula.
Continuando no espírito, o ser sobrenatural pode exercer influência sobre um ser material. A diferença entre cada ser é que o Espírito de Deus, na pessoa do Espírito Santo se diz pneumahagios, né? E ele é principalmente dito em grego, né? Lá no Novo Testamento. Ele exerce influência sobre o ser humano de uma forma de aconselhamento, né? Aconselhando e exortando, né? De forma educada. E faz a gente sentir tipo assim, ó, não faz isso não fala com fulano não. Ele faz a gente sentir um negócio, ele faz a gente se sentir desconfortável com algumas coisas, entendeu? E ele faz isso de uma forma educada, né? Que vai ser tratada um pouco melhor mais à frente. Ele é quem convence o homem sobre o pecado do evangelho, né? De forma educada. Ele coloca no coração da pessoa: é isso, filho. O evangelho é a morte de Jesus, que você pecou e ele morreu para que você fosse salvo e tivesse a vida eterna. Ele que fala isso para a alma, né? Que foi comprada pelo Senhor Jesus na cruz. Já os demônios, eles fazem isso de forma opressiva, mentirosa e maligna, né? E a gente entra nesse contraste, né? Do espírito, né? Que ele traz luz, né? Traz paz e vida. Já os demônios, eles trazem opressão, o mal e a escuridão, né? E os anjos não fazem, né? Nenhuma influência, pois o Espírito do Senhor já faz essa influência de colocar no coração da pessoa uma certa sensação sobre o que fazer e o que não fazer. É isso que o Espírito já faz. E os anjos, eles só têm encontros pontuais com os humanos, né? Eles só vão falar, ó, isso, né? Não ficam falando com a gente todo dia. Todo dia é o Espírito Santo. Os anjos são só, às vezes, quando é da vontade do Senhor. E continuando nessa parte do Espírito, falando agora aí mais sobre o Espírito Santo. Quando você aceita viver para Jesus, é cumprida a frase dita por ele na Santa Ceia, em João 14,16. Né? João 14,16 é quando Jesus ele comunica, né, que virá alguém que estará com os discípulos, né? Não só os discípulos que estavam já com Jesus, porém nós também, né? E esse versículo diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, né? E dessa forma, quando você aceita, né, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e você aceita viver profundamente no Evangelho, vai vir o Espírito Santo e ele vai entrar em você e vai se tornar parte de você, né? Ele vai fazer morada, né? E você se tornará o que chamamos, né, de o homem espiritual, né? De 1 Coríntios 2, do 14 até o 15. Ora, o homem natural, que é o homem sem o Espírito do Senhor, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente, ou seja, tem coisa que só com o Espírito do Senhor a gente entende, entendeu? Por exemplo, os discípulos, como eles não tinham o Espírito do Senhor, eles não estavam entendendo o que Jesus falava. Porém, quando veio o Espírito do Senhor, eles entenderam. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Entendeu? Espiritual consegue discernir o espiritual e o natural. Mas o natural não consegue discernir o espiritual.
entendeu? O ser humano que só pensa com a lógica, com o intelecto, com até com os achismos, não vai conseguir entender o espiritual, que pensa que é o espírito, quer dizer, o espiritual, né, que é basicamente aquele homem que o Espírito Santo fala com ele e ele entende as coisas, né? Porque o Espírito Santo falou, né? Ele não pensou. Quem pensou foi quem falou para ele foi o Espírito, né? E quanto mais o homem espiritual, né, é desenvolvido, o Espírito te falará mais, te dará discernimento, sua vida e a sua vontade será alinhada mais com a dele, né? Sua vontade ela não vai ser alinhada com a do Espírito por imposição, mas sim porque você vai começar a sentir que o Espírito ele é certo e que a vontade dele é melhor. O contrário também se aplica. Se você não desenvolver o homem espiritual, se você não ler Bíblia, orar, entrar em contato com o Espírito Santo e com o Senhor, o seu homem espiritual vai diminuir. Você vai começar a perder o sentido espiritual até você chegar no caminho que você acabe voltando a ser o homem natural, né? E até desista, né, da sua fé. E agora vamos para o final da aula. É bom que a gente entenda a diferença de cada um para a gente não acabar errando e falando que a sua alma, sendo que na verdade era o seu espírito, né? Olha, diferenças. O corpo. O corpo volta para a terra e perece após a morte, ficando desconectado da alma. Em Eclesiastes, né? Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra, né? De onde veio. E o espírito volte ao Deus, a Deus que o deu, né? O pó é o corpo que foi feito do pó da terra, né? A alma depois, né, na ressurreição, né, após o julgamento, ela vai receber um novo corpo, né? Com o julgamento, né, ela vai receber um novo corpo que é o corpo glorificado, né, que ela vai receber quando ela for lá para a Nova Jerusalém, né? E isso aí vem com o julgamento, né? E a alma, ela herda a característica de Deus de ser eterna. O corpo humano, né, terreno não é eterno. A alma é. E ela é suscetível à salvação e vida eterna com Deus ou à morte eterna no inferno, né? Porque esse mundo, de certa forma, vai passar e vai ter a vida eterna com Deus ou a morte eterna no inferno. Por causa disso que é tudo eterno, porque a alma eterna, qualquer tipo de sentença a ser aplicada a ela tem que ser eterna também. E assim como está em Mateus 10:28, que é o que eu já falei. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A alma é eterna e, é suscetível ao castigo no inferno, né? E o espírito, né? O espírito, quando você morre, ele volta para Deus, né? Porque o espírito não morre, né? O espírito meio que se fundiu com você quando você aceitou ele, e quando você morre, né? O corpo volta para a terra, a alma ela ou vai para o paraíso ou ela vai para o inferno, o primeiro inferno, e o espírito ele volta para o Senhor. E esse espírito do Senhor, ele não estraga, ele continua existindo, ele vai estar nas pessoas que vão estar no céu, tanto no paraíso, né? As pessoas que estarão tanto no paraíso quanto no terceiro céu, e tanto em todo o céu em si. Todos os céus eles terão
quer dizer, todo o céu, né, o paraíso, o terceiro céu, eles terão o Espírito do Senhor, né? E basicamente eu espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer coisa, vocês pesquisada, tentem dar uma revisada na aula e eu vou deixar os slides na descrição. E muito obrigado por assistir, né, pessoal? Espero que eu tenha sanado algumas dúvidas de vocês, né, sobre esses conteúdos e que eu tenha ajudado vocês, né? Nós juntos tenhamos construído conteúdo e construído o aprendizado, né? E que o Senhor abençoe todos nós. Espírito Santo, eu peço a Ti que o Senhor venha iluminar as pessoas que estão assistindo o vídeo, Senhor, e que estarão, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor nos ajude a entender melhor da Tua Palavra e que nós consigamos aprender mais sobre o Senhor, ó Santo Deus. Por favor, peço a Ti que esse vídeo seja abençoado, que as pessoas que precisarem e aprender esse conteúdo, que elas consigam ver esse vídeo, Senhor. No Teu santo nome, amém. Paz do Senhor, irmãos. Valeu, tchau.